De volta aí pra gente comentar a grande conquista. E, gente, eu até pensei que a zona de risco hoje fosse ser assim um barraco daqueles, fosse dar um grande de um problema, fosse ser aquela coisa incontrolável, não sei o quê. Não, foi de boa. Sério mesmo. Foi de boa, foi uma das mais tranquilas dessa temporada. Enfim, Guipa cumpriu com a palavra dele com relação ao que ele havia prometido ao Fernando. Ao Fernando não, ao Felipe. E assim os dois indicaram o Fernando para a zona de risco. Fernando deu uma surtada ali, né? Veio com um monte de teoria do porquê ele estava sendo indicado. Só que aí ele disse hoje à tarde que ainda tem a prova da virada e que ele acha que ele consegue escapar, né? Quase que eu digo assim, quase que eu digo não, né? Porque eu não tô lá dentro. Mas eu tava vendo a cena e eu falei assim, homem, te enxerga, né? Na semana passada tu tava na mesma situação e tu não conseguiu. Imagina agora, se tu vai conseguir competindo com mais 2 homens, né? Porque na semana passada tu ainda tava na zona de risco ali com mais 2 mulheres. E ainda assim tu não conseguiu. Imagina agora com 2 homens, né? Tá mais difícil, né? Pra ti. Imagina agora. Mas enfim, foi uma zona de risco bem previsível, né? Esperada. Fernando Guipa, né? As contas que o Haddad fez foram completamente equivocadas, né? Ele achava que ia dar 6 votos no Felipe. Aonde que o Felipe teria 6 votos, gente? Era impossível que o Felipe tivesse 6 votos. Felipe teria que ter, assim, ter feito muita merda para ter 6 votos ali. Então o Felipe não teve 6 votos. O Felipe teve 4 votos só. E o Guipa teve 10 votos. Então mais do que esperado que o Guipa fosse para a zona de risco e tal. Mas a surpresa mesmo foi durante a votação ali e tal, que teve algumas reviravoltas, enfim. A gente vai comentar isso com vocês. E claro, né, a gente vai comentar também um pouquinho aí das 24 horas, o que foi que aconteceu. Só posso garantir uma coisa para vocês. Eu acho, assim, que só o Bruno vai ter mais chances de vencer essa prova de amanhã. Eu só acho, né? Se for o Bruno, eu acho que ele vai colocar a Lisiane na zona de risco. E aí, muito provavelmente, o Fernando vai ser o eliminado. Muito provavelmente. Mas, enfim, a gente vai comentar isso mais lá na frente. Bora começar aí relembrando as últimas 24 horas lá na casa, né? Separei aí algumas coisas que foram destaques aí. Especialmente o Haddad, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas o Haddad, ele meio que já tá buscando ali uma forma de dar um fora no Fernando. Porque assim, é como o Guipa falou pro Felipe de tarde, depois deles terem visto o vídeo lá pros donos. E o Haddad, ele, quando percebe que uma coisa pode ser desfavorável para ele dá uma desculpinha aqui, dá um jeitinho ali, ele dá um jeito, ó, e vai embora. Então ele meio que foi lá, foi aconselhar ali o Fernando e tal, porque o Fernando disse ali que ele ficou com medo que as pessoas usassem coisas dele contra ele e tal. E aí o Haddad disse que era muito difícil, né? As pessoas, se não usaram isso até agora, não usariam mais e tal. O Fê se refere a uma situação de que depois ele acabou contando pra Tati sobre a vida que ele levava aqui fora antes de entrar no reality show, que era justamente uma vida onde ele estava vivendo de favor e tal, e que o reality show era uma forma dele mostrar ali que ele tem valor e tentar voltar para o mercado de trabalho, enfim. Ele estava falando sobre isso. Então ele estava com medo das pessoas usarem isso aí como uma justificativa para atingirem ele, né? Por isso que ele fica assim tão chateado quando usam a profissão dele. Mas ele pode usar a profissão dos outros, né? Engraçado a hipocrisia do Fernando. Enfim, o Fernando, ele tava ali triste com isso, né? E aí o Haddad foi lá e disse assim pra ele, e disse assim, olha, cara, eu acho que eles não vão usar isso contra você, não. Vocês não usaram isso até agora, não vão usar. Ainda mais nesse momento que você tá passando e tal.
Mas enfim, você também precisa ser um pouquinho sábio. Olha, você precisa prestar atenção. Você precisa ter cuidado com algumas palavras, alguns posicionamentos que você está tendo aqui dentro. Você precisa saber a hora que você vai falar algumas coisinhas e tal. Então ele foi dando assim alguns toques pro Fernando. Assim, eu já meio que percebi, até pelos olhares do Haddad, né? Tanto que eu até fiz questão de tirar aí para vocês verem esses prints, que o Haddad, ele meio que desvia o olhar, o Haddad, ele meio que tá buscando ali uma forma de se sair ali do lado do Fernando, porque ele já percebeu que o Fernando meio que tá queimado e tal. Mas se o Fernando voltar da zona de risco, né, então aí ele cola de novo no Fernando. O negócio nem é esse. Mas enfim, o cara já tá ali um pouquinho chateado, o cara já tá um pouquinho ali com medo e tal, de estar se queimando, mas deu aí isso aí, deu esse conselho pra ele e tal, e disse pra ele não se preocupar tanto. Mas no fundo, ele tá preocupado sim, com o que o público possa estar pensando do Fernando. E aí depois eles foram falar sobre a zona de risco, o que ele achava que ia pra zona de risco, né? Ele mesmo falou que ele ia pra zona de risco, que ele tinha certeza que ele ia pra zona de risco e tal, que era inevitável, né? Inclusive, né, eu acho que depois do que aconteceu ali dele ter chamado o Felipe de policialzinho de merda, é meio difícil que ele não fosse parar na zona de risco, né? Era impossível, inclusive. Então, o que foi que o Haddad quis saber? Qual dos donos iria direto para a zona de risco? E aí que foi a surpresa dele. Qual dos donos iria direto para a zona de risco? Eles fizeram as contas ali de qual dos dois iria. E aí ele disse assim que o Felipe teria mais votos do que o Guipa na cabine. O Fernando, aliás, falou isso. Na cabeça dele, o Fernando teria mais votos que o Guipa. Só que aí ele falou assim, é óbvio que eu vou votar no Guipa, né? E tal, porque afinal o Guipa, né? E tal. Ele não deu uma justificativa muito plausível do porquê que ele votaria no Guipa, mas ele deu a entender que era no Guipa, ele deu a entender que ele iria de fato no Guipa e tal. E aí ele falou assim, para salvar o Guipa, né, e tal, ele revelou ali, né, que ele ia salvar o Guipa, então ele já tinha dado a entender, assim, uma coisa meio dúbia também. O Haddad, então, ficou meio confuso com esse posicionamento, mas entendeu ali que o Fernando deu uma ideia dúbia. Talvez ele fosse votar no Guipa, ou talvez ele, de uma certa forma, fosse votar no Fernando para salvar o Guipa. De qualquer forma, a situação acabou não sendo do jeito que eles estavam esperando, né? Então vamos lá entender isso melhor. E aí o Haddad fez algumas continhas ali de cabeça. Qual foi a conta que ele fez de cabeça? A conta foi essa, de que o Felipe teria 6 votos e que o Guipa teria 7 votos. Na cabeça do Haddad, estava faltando ali computar o voto da Lisiane. Ele não tinha certeza de para onde a Lisiane iria, para onde a Lisiane apontaria ali, qual seria a tendência dela. Eu achei assim que o Haddad realmente não estava compreendendo muito das coisas, né? Eu achei que o Haddad estava meio perdido ali. Então vamos lá avançar nisso aqui, que lá na frente vocês vão entender melhor como é que foi essa conclusão deles. E aí, enquanto o Fernando conversava com o Haddad ali, o Felipe foi conversar com a Lisiane. E aí ele elogiou a estratégia da Tati Pink em tentar conversar com todo mundo ali, para tentar entender algumas coisas do porquê que haviam votado nela, do porquê algumas coisas estavam ali contra ela e tal. Só que aí ele também falou sobre o Fernando. Ele disse que o Fernando é uma pessoa que ele considerou ali uma pessoa muito, mas muito precipitada. Ele não falou com essas palavras, mas ele basicamente deu a entender desse jeito. Inclusive, ele disse assim que o Fernando é uma pessoa maldosa,
porque o ator desconsiderou proposta da Pink, da Tati Pink, para pagar uma passagem para ele visitar a mãe quando ele ganhou os 10 mil reais. Então ela se sentiu menosprezada, tá? Ele estava se referindo aí, tá? A dinâmica do Rodrigo Faro, quando ele ganhou 10 mil reais. E aí ela tinha feito a tal proposta. Então paga aí a passagem para visitar a mãe e tal. E ele não aceitou, não ouviu e tal. E a Tati se sentiu menosprezada. Então a Tati estava já chateada com ele. Então ele ficou assim, já tava meio pé da vida, porque o cara chamou ele de policialzinho de merda. Então vai juntando uma coisa com a outra, né? Então ele vai colocando isso. E a Lisiane né, tava colocando ali também as coisas. Já tava meio que as coisas certas se encaminhando ali para de fato o Fernando ir para a zona de risco. E aí o Rambo foi conversar com o Breno. Tava praticamente todo mundo dormindo ali. E nessa conversa com o Breno, o Bruno também estava lá junto com o Rideu. E aí eles estavam falando ali sobre o poder lá que a Lisiane tinha na zona de risco. Poder que ela tinha quando ela ganhou lá. Por que ela não usou o poder que ela tinha e tal. Todo mundo vai ficar falando sobre esse poder da zona de risco e tal. E aí, em determinado momento, né, ficou só o Rambo e o Breno sozinhos ali. E aí ele disse assim que ele tenta se aproximar da Lisiane, mas a Lisiane meio que não quer muito carinho com ele, não quer ter muita proximidade com ele e tal. E ele reclamou com o Breno que ele sentiu que a Lisiane foi fria com ele. E aí o Breno falou que a Lisiane é fria até com ele, que a Lisiane não dá um abraço nele, que a Lisiane é assim mesmo, que é o jeito dela, que os dois mal conversam, mal falam. Desse jeito, mal tem esse tipo de proximidade física. Enfim, eu acho que a Lisiane não fala muito sobre essas coisas mesmo. Eu acho que ela realmente tem algum tipo de trauma voltado sobre isso. E aí depois, hoje de manhã, o Guipa e o Haddad estavam lá conversando de manhã sobre a necessidade de se jogar individualmente, como é que é o jogo deles e tal. E aí o Haddad explicou que a forma dele de jogar é essa, que ele acredita que ele tem que utilizar de todas as oportunidades que o jogo oferece para ele ali, que ele tem que ser sábio para usar isso a favor dele, mas ao mesmo tempo ele também tem que ser muito coerente e que ele precisa saber usar isso a favor dele, do público, para saber apontar as diferenças do jogo dele, do estilo dele com relação ao grupo rival e tal. E aí até o Guipa falou que às vezes ele percebe que o Haddad às vezes é muito incisivo em algumas coisas, especialmente com outro grupão ali e tal. E aí depois o próprio Guipa falou que ele também faz algumas coisas ali para não ficar muito marcado, que ele não tá jogando com ninguém, que ele prefere deixar marcado, aliás, que ele tá jogando sozinho, então por isso que ele prefere às vezes ficar sozinho, isolado em determinado canto, que ele não faz questão de ficar do lado de ninguém, do lado de outra pessoa e tal, propositalmente, exatamente para não ficar marcado, para não ter essa marcação aí dele estar junto, e que a única pessoa que de fato ele tem uma certa proximidade e tal é o próprio Haddad. Fora isso, ele não tem mesmo muitas proximidades lá dentro. E aí depois o Haddad começou a detonar a Lisiane e diz que ela faz de propósito o que ela faz no jogo. Na cabeça do Haddad, ele disse que ela aponta os amigos dela de propósito nas dinâmicas, que ela faz isso justamente para criar uma rivalidade, que ela faz isso justamente porque ela considera que isso é, inclusive, muito mais fácil, que é justamente para ela mostrar para todo mundo, inclusive para o público, que ela está jogando individualmente. Então que a pessoa é amiga dela, e tudo bem, mas
que amigos, jogo à parte, que ela tá jogando individualmente e que ela tem ali a visão completamente diferente dos amigos na hora de fazer os apontamentos e na hora de se posicionar. Então, ele disse que ele não cai no joguinho da Lisiane e que, basicamente, essa atitude dela não é uma atitude de alguém que está querendo se marcar como uma boa jogadora. Na verdade, é a atitude de alguém que saboneta. Ele chamou ela de saboneteira. Aí depois ele reclamou assim e disse: quem é a Lisiane Gutierrez para falar que eu não tenho caráter? Mas antes disso aí, né, teve ainda um outro momento ali que foi a Dona Geni conversando ali com, acho que foi com o Céu ali, e ela tava reclamando ali do Céu, das coisas, que é da briga que ela teve com a Tati Pink um pouquinho antes e tal. Ela tava realmente chateada com a Tati Pink, ela tava chateada com o Breno também e tal. Foi muita chateação e eu acho que assim, uma chateação por nada, né? Ela chamou ali e também ela falou do Fernando, ela disse que o Fernando é invejoso, que ele é maldoso e que o Fernando tá querendo colocar os colegas contra ela. E aí ela disse assim que demorou a ficha dela de cair, mas agora que caiu. Ela disse assim que no começo percebeu que todo mundo gostava dela, mas que agora pouca gente na casa de fato gosta dela e tal. E aí ela disse que o Fernando conseguiu o que ele queria, que era justamente mostrar as coisas ali, mas que ela acordou e que o Brasil tá vendo tudo. E ela ainda falou que o embate dele é justamente o embate da inveja, o embate da maldade, que ele é invejoso e maldoso. E aí, às vezes, eu tento entender a Dona Geni, né? Porque, assim, não tem como eu não dizer sobre o jogo dela. Sério mesmo. A Dona Geni, ela tem ali uns probleminhas que, às vezes, não tem como a gente não dizer. A Dona Geni, ela não gosta de apontar ninguém, mas ela ama apontar os outros. Ela, de fato, ela não tem feito um jogo nenhum desde que entrou nesse programa. Ela não joga. Mas aí ela ama criticar as outras pessoas. Ela não pode receber críticas, mas os outros ela pode criticar à vontade. Ela tem esse problema aí dentro. Então ela acha que ela tá certa o tempo todo. Ela acha que ela, só porque é a mais velha de todo mundo ali, ela é meio que aquela pessoa que todo mundo ali deve o máximo respeito, quando na verdade não é assim. Então, ela acha que todo mundo ali deve tratá-la desse jeito, e nem todo mundo tem essa obrigação. E aí, quando o Fernando meio que joga a luz pra cima dela, porque querendo ou não o Fernando fez isso, e muita gente que acompanha o que tá acontecendo no programa aqui fora, e de uma certa forma já percebeu que a Geni não joga, vai começar a olhar pro que ela tem feito ali dentro e vai perceber que ela é só uma planta, que ela realmente tá se confiando demais naquilo que eu posso até falar para vocês, a torcida da Jaque. Ela tá achando assim que a Jaqueline vai salvá-la, que a Jaqueline vai segurar ela no jogo e tal. Ela tá se confiando muito nisso. E aí ela realmente não tá ligando pro jogo, ela não tá ligando, ela não quis jogar, não quis se posicionar e tal. Ela é muito assim, a Dona Geni. Então ela é muito saboneteira mesmo. Quando o Fernando jogou luz pra cima dela e as outras pessoas perceberam que ela é desse jeito e estão começando a apontá-la, ela tá começando a criar problemas com essas pessoas justamente porque estão apontando ela. Então a Dona Geni, ela realmente tem problemas que ela não gosta. Mas quando as outras pessoas apontam e ela fica mais chateada ainda, mais o público percebe que esse é o grande problema dela. E aí não tem o que fazer, inclusive. É melhor ela tentar jogar e deixar com que o resto, o público, resolva aqui fora. Mas, infelizmente, né, eu acho que a Dona Geni não tá muito afim disso. E aí depois, em outro momento ali, tava o Haddad ainda conversando com o Gui, ele falou
e perguntou quem é a Lisiane Gutierrez para falar que eu não tenho caráter. Ele estava realmente chateado com a Lisiane, ele detonou a Lisiane ali, ele disse que não gostou da participação dela na última dinâmica ali no domingo, e perguntou pro Guipa quem é a Lisiane Gutierrez para virar para mim e falar que eu não tenho caráter. Quem é esta pessoa para achar e dizer isso aqui para mim? Quem é? Quem ela acha que é? E aí ele disse que ela se contradiz o tempo todo. E que está sendo um prazer jogar contra ela. Está sendo um prazer, porque ela disse que era um prazer jogar contra ele. Então ele também rebate. Para mim está sendo um prazer jogar contra ela. Para mim está sendo ótimo fazer a mesma coisa. Ele estava muito pé da vida. E aí também rolou uma discussão entre a Dona Geni e a Tati Pink. Que foi uma discussão mais sem sentido que eu vi ali, tá? Foi uma discussão ali completamente sem sentido. A Dona Geni e a Tati Pink brigaram hoje de manhã por um motivo assim que eu vou dizer assim, meio... nem nada, sem sentido. Tudo começou porque a Dona Geni apontou que a Tati Pink falou pra ela que ela pisa na cama com o pé sujo de xixi. Foi isso mesmo. Isso que a Dona Geni falou pra Tati Pink. E a Tati Pink reproduziu isso na cara dela. E aí a Tati Pink foi e jogou na cara dela. A senhora falou isso pra mim. A senhora disse que eu vou no banheiro descalça, que eu piso no xixi e que eu volto pra cama e deito na cama com o pé sujo de xixi. A senhora falou isso pra mim. Então as duas brigaram ali por causa disso, não só por causa disso, mas também entrou os outros incômodos ali, porque a Tati também já estava bastante incomodada com outras atitudes da Dona Geni. Lembra o que eu falei sobre o Fernando ter jogado um holofote, uma luz em cima dela? É disso que eu tô falando, é disso aí que eu tô dizendo. As pessoas estão começando a observar a Dona Geni. Aí a Dona Geni disse ali que as pessoas estão sendo maldosas com ela, que as pessoas estão querendo ali dizer, colocar palavras na boca dela, que ela nunca tinha falado isso da Tati e tal, e que a Tati é que tá exagerando nas coisas, e que a Tati era que estava entendendo errado e tal, e a Tati falou, não, a senhora falou isso sim, e foi só uma única vez que eu saí descalça do quarto e entrei no banheiro descalça. E aí ela até chegou a reproduzir a cena, assim, e depois jogou assim na cara da Geni. A senhora acha mesmo que eu entraria no quarto com o pé sujo de xixi? A senhora acha mesmo que eu faria isso? A senhora acha que eu não teria nojo disso? Então assim, ela jogou na cara. Aí depois a Dona Geni falou, eu falei mesmo que era pra você pensar na higiene, não sei o quê. Eu não sou obrigada a ficar do lado de ninguém que cuida de alguém, aliás, que não tá ligando pra higiene, não sei o quê. Tipo, foi uma discussão, gente, completamente sem o menor sentido. Foi isso aí, tá? Foi só isso aí a discussão dos dois. E aí depois a Dona Geni chamou a Tati de chata, disse que ela dorme o dia inteiro, que ela não faz nada na cozinha, que ela não ajuda a Dona Geni. Aí a Tati disse que a Dona Geni se acha a dona da cozinha, se acha a dona de tudo ali dentro, acha que é a dona da casa e tal. Então foi uma discussão ali que deixou as duas uma pé da vida com a outra. E a Tati tem razão em alguns apontamentos que ela faz sobre a Dona Geni. Especialmente esse, porque a Dona Geni ela adora falar sobre os outros, mas ela não gosta quando os outros falam sobre ela. Ela não gosta quando os outros apontam para ela também. É como se só ela pudesse apontar os erros dos outros, mas os outros não tivessem a mesma virtude que ela tem. É como se ela não errasse. Então a Tati estava muito pé da vida com ela. E a Tati fez toda uma encenação ali enquanto ela cozinhava. E aí depois a Dona Geni chamou a Tati lá fora e as duas foram conversar. E aí nessa conversa das duas,
a Tati Pink ali e tal, disse que não queria, a dona Geni, aliás, disse que não queria dividir a cama com a Tati por causa dos pés sujos dela, de xixi e tal. Aí a Tati ficou, mas eu não tô com pé sujo, nunca entrei com pé sujo no quarto, que é isso, a senhora tá ficando doida, eu nunca fiz isso. E tal, então e a dona Geni depois apareceu ali e tal, e ela disse que às vezes ela pode ter se equivocado também e tal, e aí a Tati foi falando, não, a senhora coloca as coisas aí, a senhora também aumenta um pouquinho mais as coisas, só que a dona Geni, ela quando é confrontada com essas informações, ela dá um jeito de escapar pela tangente. Então depois aí ela começou a dizer e tal, que ela não realmente, às vezes ela faz isso e tal, mas que ela estava fazendo isso pro bem da menina, que ela estava alertando ali a menina, que era para ela lavar os pés, para ela ir, porque ela estava pensando na higiene, não sei do que e tal. Enfim, ela fez essas coisas e aí depois as duas se abraçaram e tal. E aí a Tati disse, eu gosto da senhora e tal, enfim, ela falou essas coisas aí com a dona Geni e tal, mas no fundo, não serviu de nada, né? Vamos ser sinceros, que não serviu de porra nenhuma. E aí hoje de tarde, né, eu tenho que comentar isso, não tem como. Breno, por que tu tirou a barba? Ficou horroroso. Sério mesmo, ficou horroroso. Não era pra ter tirado a barba, não, homem. Deixava do jeito que tava muito melhor. A Lisiane não conseguiu olhar pra tua cara sem rir. Não tinha que ter tirado a barba, não, homem. Deixava a barba lá. Tava bonito da barba. Inclusive, te dava um aspecto muito mais masculino do que tá agora. Tá a cara aí, tá muito menino. Tá realmente ali o Bruno. Você ficou a cara do Caio, do Bruno. Justamente os dois que você tá chamando de homem menino. Não era pra ter tirado a barba, homem. Não faça isso. Ficou feio, não cola não e tal. E aí a Lisiane sentou ali com o Breno e perguntou, posso te confessar uma coisa? E aí o Breno disse, pode, vai lá, diz aí o que você tá falando, o que você quer dizer. E aí a Lisiane disse que ela tava com saudade de resenhar com os amigos dela, de conversar com os amigos dela e de conversar com os mais colegas ali e tal. Aí depois ela falou assim, que tava muito entediante, que tava tudo ali dentro do jogo muito entediante, que ela não aguentava mais ali ficar perto das mesmas pessoas, que ela não aguentava mais, ai meu Deus, tá cansativo ficar do lado das mesmas pessoas. Aí ela citou o Caio, citou as brigas dela com o Caio e tal, ela citou que ela já tava cansada disso e tal. E aí o Breno ficou incomodado e falou assim, você falou que tava com saudade dos seus amigos e tal, e que você tá entediada com as conversas dos demais jogadores, mas você passa o dia inteiro aqui comigo. Então como assim? Você tá jogando uma indireta pra cima de mim? Você tá realmente falando sobre mim e tal? E aí a Lisiane disse que ela não tava falando dele e tal. E aí ela virou e começou a rir da cara dele, porque ela viu que ele tirou a barba e ficou feio. E aí depois, né, ele se concentrou ali e tal, e eles começaram ali a voltar a falar de jogo, né? Ele prometeu ali que ele ia traçar uma estratégia ali sobre como é que ele ia desmascarar alguns dos rivais, especialmente o Haddad. Ele estava ali pensando como é que ele ia fazer, como é que ele ia traçar essa estratégia. Olha aí a cara do Breno, gente, ficou feio, Breno. Homem, não precisava ter feito isso, homem, não, ficou feio demais. Sério mesmo, ficou feio, cara, não precisava ter feito isso. E aí eles disseram ali que tinha que fazer, e disse que tem muitas pessoas mascaradas dentro da mansão. Falou que o Haddad é uma dessas pessoas e que para ele o Haddad se controla demais diante das câmeras. E a Lisiane até falou que ela já percebeu que o Haddad tem falas muito agressivas contra ela, mas que ela tem certeza que essas falas não devem ter sido exibidas na televisão. Ela não falou nesses termos, tá? Mas ela deu a entender que isso não entrou na edição. E ela tem razão. Isso de fato não entrou na edição, tá?
E de fato o Haddad teve algumas coisas sim bem agressivas aí contra ela e tal, algumas falas, mas isso de fato também não foi mostrado tão a fundo. E aí depois disso foi a dona Geni conversando com a Lisiane. Nessa conversa que ela teve com a Lisiane justificou o porquê que ela não salvou a Kátia lá na zona de risco, porquê que ela preferiu desperdiçar o poder que ela tinha. A mesma história de sempre, a mesma história que tá todo mundo acostumado. E aí, depois a dona Geni disse que ela entendeu o que a Lisiane queria fazer e tal. E aí depois ela disse que estava engatinhando nesse jogo, que ela estava começando a compreender e entender as coisas. E aí ela começou a falar sobre o Breno. Nessa conversa que ela começou a falar sobre o Breno, ela também disse que vê que o Breno é uma pessoa boa, que o Breno tem coisas boas, e que ela vê que ele é uma pessoa boa e tal, mas que falta algumas coisas aí nele para ele resolver, enfim. Ela não citou muita coisa sobre essas tais coisas boas que o Breno tem a resolver. Só falou que ela o enxerga dessa maneira. E aí, depois dessa conversa aí, foi lá falar com o Breno. Ela não falou exatamente todos os termos com quem ela conversou com a dona Geni, mas ao conversar com o Breno disse que ele se sente perseguido com a dona Geni, pela dona Geni, aliás, desde a vila, não é de agora. E aí a Lisiane não estava conseguindo olhar na cara do Breno, sério mesmo. Ele sentado ali, ele dizendo que estava se sentindo perseguido pela dona Geni, aí ela se levanta, olha na cara dele de novo e começa a rir da cara dele e tal, porque ela não conseguia olhar, o cara tava completamente... Tá feio, homem, tá feio mesmo, tá feio, não era pra ter feito isso, cara, não era, ficou feio, homem, ficou feio. E aí ele disse que não entende por que a dona Geni tem essas atitudes, porque os dois tiveram desentendimentos lá dentro e tal, que ele entendeu, pelo menos ela deixou ali a entender que os dois se resolveram, que os dois pelo menos se acertaram ali e tal, e que depois, assim, do nada, ela começou a agir como se estivessem perseguindo e tal. E aí depois ele falou pra Lisiane, parecia que ela não mudava o foco dela, que era sempre ele, que ele estava sempre ali sendo o alvo principal dela. Então, se você percebeu, Breno, que a dona Geni sempre te colocava como alvo principal, é porque de fato, assim, a dona Geni nunca mudou. Ela sempre quis você ali como alvo principal dela e te colocou neste lugar. Só isso. Então, você sempre foi este lugar para a dona Geni. E agora, a dona Geni está encurralada de uma certa forma porque ela precisa se posicionar. E como ela não tem outras opções, ela vai para cima de você. Só isso. E aí, vamos lá para a formação da zona de risco, né? Como é que foi? Foi uma das mais tranquilas, né? Se é que a gente pode falar que tem alguma coisa tão tranquila assim na Grande Conquista. Felipe e Guipa foram certinhos ali, os dois entraram em consenso, os dois foram bem cirúrgicos ali na indicação deles. Tanto que a Raquel nem chegou a dizer se teria ou não teria consequência, né? Os dois foram ali direitinhos. E aí os dois resolveram indicar o Fernando direto para zona de risco. Na indicação, o Felipe começou falando primeiro sobre o Fernando e tal, e aí ele disse que ia passar a palavra para o Guipa, e o Guipa ia dar a justificativa dele. Na justificativa do Guipa, o Guipa disse que o Fernando perdeu todo o prestígio que tinha com ele, que o Fernando ali naquela dinâmica de domingo, ele percebeu que o Fernando é capaz de fazer de tudo, inclusive passar por cima da dor das pessoas para vencer, para ganhar o programa, que foi capaz de declarar que ele faria isso para se dar bem,
e que uma pessoa que é capaz de fazer isso para se dar bem não é uma pessoa que ele quer próximo dele, não é uma pessoa, aliás, que ele queira perto dele, e que ele viu que não, que o Fernando não é uma pessoa que tenha valores, mas é uma pessoa que tem valor, preço. Pronto. Aí o Fernando já sabia que era ele que ia ser indicado, né? O Fernando já sabia que seria ele o indicado. E aí, depois disso, né? Depois dessa indicação, olha a cara aí do Fernando, né? O Fernando já sabia, era ele, já ficou assim, né? E tal. Já sabia que era ele também. Aí depois o Felipe foi indicar. Aí o Felipe, na hora de indicar, ele não teve outra alternativa a não ser usar o que aconteceu entre os dois na dinâmica do domingo, que foi justamente o quê? A dinâmica lá do apontamento. Eles apontaram lá e tal, e foi nessa dinâmica que o Fernando chamou ele de policialzinho de merda. Então o Felipe falou que o Fernando era um baita de um hipócrita. Que o Fernando disse que ele realmente, o Felipe, aliás, falou que ele não citou em nenhum momento a profissão do Fernando, mas o Fernando foi muito hipócrita em usar a profissão dele, o Fernando foi muito hipócrita em falar que as outras pessoas não deviam usar as profissões, não deviam usar nada de lá de fora, e chamá-lo de policialzinho de merda ali dentro, e fazer isso dentro, trazer isso para dentro do jogo para ofendê-lo e tal. E aí o Fernando, na hora que a Raquel perguntou assim pra ele, olha a cara dele ali, como se ele assim não interessasse, não tivesse muito interessado em ouvir as justificativas, né? Eles fizeram questão de dar um zoom na cara do Fernando. E aí na hora da justificativa, né, do Fernando, o Fernando disse que ele não estava surpreso com a indicação, rebateu as justificativas e tal. Só que aí ele falou assim, olha, eu quero ir para a zona de risco com o Felipe, quero ir para a zona de risco com ele, vou votar nele, não sei o quê. E aí ele falou lá da coisa de domingo, que ele não usou a profissão do Felipe para machucar ninguém. Usou, Fernando. Fernando, você usou sim. Você chamou ele de policialzinho de merda. Não tem como você dizer... Ah, porque o cara mandou calar a boca. Porque foi essa justificativa que ele usou depois. Você falou. E aí ele falou que ele não queria se sentir como se ele estivesse sendo arguído, né? Ele usou de novo essa palavra. Arguído pela polícia. Enfim, ele tentou mostrar ali um ar de superioridade nesse momento todo. E eu fiquei pensando assim, Fernando, pelo amor de Deus, tu já tá numa zona de risco. Tu já tá indo ali direto pro público. Tu sabe que as tuas condições de vencer uma prova da virada já é complicado. Tu ainda vai usar, tentar se passar por superior? Acho que não é a melhor posição que tu vai te colocar nesse jogo, né? Mas enfim, ele foi para esse caminho, né? Aí depois ele disse no final da justificativa dele que ele estava indo para a zona de risco por causa da Tati, que era só porque ele teve a coragem de botar a Tati na zona de risco que ele estava voltando para lá. Então ele estava por isso. E aí o Felipe tentou rebater, só que aí a Raquel disse que não. E aí quando eles foram pro intervalo, o negócio ali começou a meio que ter uma pequena ofensa, né? Porque os dois trocaram uma ofensa. Foi só isso aí de estresse que rolou também, tá? Durante o intervalo ali, os dois trocaram essa ofensa. O Fernando disse que o Felipe foi dissimulado durante a votação. E aí o Felipe lembrou que o Fernando chamou ele de policialzinho de merda sim. Que o Fernando usou esta palavra, que não digo o Fernando usou isso porque ele quis usar esta palavra, porque ele quis mesmo isso. E aí também falou, nenhum argumento que você usou contra mim, nenhum argumento que você falou contra mim, inclusive contra a minha profissão, justifica a falta de respeito que você teve. Nada justifica a sua falta de respeito. E aí o Fernando disse, eu falei porque você usou um palavrão contra mim.
E aí o Felipe falou, eu mandei você calar a boca, quer dizer que calar a boca agora virou palavrão e tal. E aí o Fernando fez isso aqui, ó, fala com a minha mão, fala com a minha mão, fala com a minha mão. Sério mesmo, ele falou isso aí. E aí depois fez essa cara assim, meio blasé, tipo, ih, deu ruim, né? Pelo menos foi a cara que eu entendi, né? Aquela cara, tipo, deu ruim. Eu acho que não vai dar pra mim dessa vez, né? Tipo, ele fez mesmo essa cara aí. E aí o Felipe jogou de novo na cara dele. Quer dizer, então, que agora cala a boca virou palavrão, né? Olha o nível do argumento que tu tá usando. Quer dizer que agora um simples cala a boca virou um palavrão, né? Então, assim, foi só isso aí de discussão que rolou no intervalo, né? Eu achei que o Fernando, ele tá tentando ali se sair, tentando jogar ali no caos, mas eu acho que não vai rolar muito dessa vez, tá? Eu só acho, não tenho certeza. Não tem como a gente ter certeza em tudo nessa vida, né? Muito menos num jogo como esse. Mas ele jogou a Tati, ele disse que só tava na zona de risco pela Tati. E a Tati disse que ela não tinha nada a ver com isso, que a Tati falou que o que aconteceu lá na dinâmica aconteceu entre os dois, não tem nada a ver com isso, mas o Fernando insistiu que ele só estava na zona de risco por causa dela, por causa da indicação que ele deu nela na semana passada. Mas enfim, foi só isso aí que rolou. E aí quando eles voltaram lá, começou a votação na cabine, a votação entre os donos. E aí, basicamente, né, alguma surpresa rolou assim pra mim, vou dizer assim, só em alguns nomes, né? A Lisiane votou ali no Guipa, eu já esperava que ela fosse votar no Guipa, inclusive, porque ela disse que por mais que ela esteja se aproximando do Guipa e tal, ela e o Felipe já eram próximos desde o começo do jogo. Então, não tinha mesmo como ela votar no Felipe nesse momento. E aí o Bruno votou no Guipa, esperado também. O Haddad votou no Felipe, esperadíssimo também, né? Aí depois o Rideu votou no Guipa, esperadíssimo também. Tanto que ele falou, eu não tenho problema com nenhum dos dois, mas por uma questão de afinidade é o Felipe, que é o aliado dele. E aí depois foi a Anaí também, ela disse que ela não tem problema com nenhum dos dois. Mas também ela ia votar no Guipa, também por uma questão de afinidade. E aí depois foi o Rambo. Aí o Rambo pediu assim pra Raquel, pra falar e tal, que aí ele pediu a bênção dos pais. Não entendi porque que ele fez isso, mas enfim. Ele fez isso, levou um abacaxi, e aí disse que ele ia votar no doutor Abacaxi. Votou no Guipa. O Rambo, ele tá tentando assim ser engraçado, mas eu juro pra vocês que eu não ri da cara dele. Sério mesmo. Aí depois foi o Breno. Breno votou no Guipa, também esperado, né? Sem muita firula. Caio votou no Guipa também. Inclusive ele falou que ele não tem problema com nenhum dos dois, mas o Guipa é o que mais o ameaça no jogo, então ele votaria no Guipa. E aí, entre, né, os mais votados ali, o Lucas Jalbu foi lá, votou no Felipe, porque ele disse que ele era aliado do Guipa, não tinha como ele votar no Guipa. A menina Tati votou no Guipa também, porque ela é aliada do Felipe, não tem como ela votar no Felipe. E, por último ali, o Fernando, né? O Fernando, aliás, foi um dos últimos. Fernando votou no Guipa. Inclusive ele disse, entre o propagador da fake news e o cara que inventou a fake news, eu vou votar no cara que inventou a fake news. E ele disse ali que o Felipe foi manipulado pelo Guipa. Ele sempre usa a mesma desculpa, ele sempre usa isso. Então ele votou no Guipa. E aí eu só coloquei assim, hipócrita, foi o que eu escrevi no X. O cara é muito hipócrita, porque ele falou na cara do Felipe que ele queria ir para a zona de risco com o Felipe. Se ele quer ir para a zona de risco com o Felipe, então ele tinha que ter votado no Felipe, né? Mas ele votou no Guipa. Votou no Guipa, né? Só para deixar claro, votou no Guipa. E aí, a surpresa para mim foi justamente o Céu ter votado no Felipe. Eu pensei assim, mas tu não é mais próximo do Felipe, tu preferiu votar no Guipa, apesar de tu ter uma certa convivência com o Felipe,
com o Guipa. Tu não era tão aliado do Guipa, mas preferiu votar no Felipe, tipo, ficou confuso ali. Mas ele votou no Felipe. E aí, com 10 votos, a Raquel anunciou que o Guipa era o dono escolhido para ir para a zona de risco. E aí ele disse que para ele estava tudo bem, que ele já sabia, que ele já esperava e que inclusive isso deixava ele tranquilo, porque significa que ele estava conseguindo ganhar mais espaço dentro da casa. Então ele estava até de boa. E aí começou a votação da casa. Na votação da casa, o Céu começou votando e ele votou no Lucas Jalbu e disse assim que nada é por acaso e que ele precisava ser coerente com o apontamento dele na última dinâmica e que exatamente ele tinha apontado o Lucas e tal e que por isso ele ia votar no Lucas. E aí ele votou. E aí o Lucas respondeu e disse assim que respeitava o posicionamento do Céu, mas não concordava com ele e tal. E disse assim que se o Céu acha que ele não se indispõe, que ele não joga e tal, porque o Céu basicamente disse que o Lucas Jalbu é uma planta, ele falou, eu já fui para a zona de risco, já voltei, já resolvi um monte de coisa aqui, já voltei, já fui dono não sei quantas vezes, já voltei também, então assim, se eu me posiciono, se eu faço as coisas aqui, então eu tenho bem mais coisas aí do que você para provar, né? Enfim, ele não falou nesses termos, tá? Eu que estou complementando. Aí depois foi a Tati. A Tati votou na Dona Geni e disse que foi por causa de situações que a deixaram constrangida. Ela se referia à discussão que as duas tiveram hoje de manhã. Enfim, aquela discussão totalmente sem sentido. E aí a Dona Geni disse que estava tudo de boa para ela. Aí depois o Haddad escolheu o Rambo e disse que foi por uma estratégia. Disse que o Rambo prega paz e amor, mas essa paz e amor dele caía logo no esquecimento durante os apontamentos. Ele ainda falou que o Rambo se camufla nas boas relações e tal. E aí depois o Rambo disse que não concordava com o Haddad, mas entendia o jogo dele, dizia que o cara sabonetava, enfim. Era isso. A seguir foi a Lisiane. Aí a Lisiane votou no Bruno e disse que o Bruno pegou a empatia, aliás, pregou empatia, pregou justiça, mas que não agia dessa forma no dia a dia e que a justiça e a empatia que ele tinha era só para com os dele, porque com os demais, com os adversários, era outra história e tal. E aí ela lembrou lá que ele falou que ela não varria a casa e tal. E aí ele no meio da votação disse, ah não, tu não vai meter essa na minha cara, né? E aí ela continuou falando, não, vou meter sim, vou continuar falando e vou continuar dizendo. E ele continuou rebatendo e tal. E continuou dizendo, mulher, tu é preguiçosa e tal, tu é realmente preguiçosa. Enfim, e aí ela votou no Bruno. E aí quando ele respondeu, a Raquel também disse, aproveita e vota. E aí o voto dele também foi a resposta que ele deu para ela. Votou nela e respondeu ela, você é preguiçosa, você não faz nada, você é isso, você é aquilo, a mesma coisa de sempre, tá? Só relembrando que é o mais do mesmo, tá? A briga dos dois é o mais do mesmo, tá? E aí a Lisiane falou e perguntou assim para os donos, vocês estão reclamando da limpeza? Eu estou fazendo alguma coisa? Vocês estão reclamando? Meu nome está ali na porta da geladeira desde os primeiros dias aqui. Vocês estão reclamando da limpeza? Não estão? Então pronto, estou fazendo trabalho aqui e tal. Então ela já estava pé da vida com o Bruno e tal, mas enfim, né? Seguiu-se o jogo ali. Depois foi o Rambo. Aí o Rambo votou no Lucas Jalbu e o chamou de miniguipa. E aí o Lucas Jalbu falou assim, ah não, tu não vai cometer essa comigo também, né? Tu não vai com essa. Ele queria era ter votado em outra pessoa. E aí ele disse que o Rambo não se posiciona no jogo e que o Rambo basicamente não faz nada. Aí o Rideu votou no Haddad e disse assim que ele não concordava com o comentário do Haddad, porque quando o Haddad fala para ele que ele tá ali, ele não estava ali, na verdade, por mérito dele de ser um bom jogador, porque ele se esconde no jogo e tal.
E aí o Haddad negou que ele tivesse desmerecido o Rideu e tal. A única coisa que ele disse é que ele não vê o Rideu se posicionando lá dentro e que o Rideu basicamente é uma planta. E depois ele falou no intervalo, né? Ele disse assim, que em nenhum momento eu te desmereci aqui dentro, mas fiz uma crítica ao seu jogo, que eu realmente não vejo o seu posicionamento ser muito forte. Mas foi só isso, não foi nada demais. Só isso. Aí depois foi o Caio, né? Caio votou na Lisiane, como sempre, a mesma coisa de sempre. Aí ele disse que a Lisiane age com maldade, que a Lisiane tenta levantar narrativas contra ele para se dar bem, a mesma coisa de sempre, tá? A mesmíssima coisa. Aí a Lisiane rebateu ali a justificativa do Caio e disse assim que vai ter a grande conquista 50 e que ele vai continuar votando na Lisiane e no Breno, na Lisiane e no Breno, porque ele não tem outros embates na casa e que ele vive numa bolha de conforto. E ela falou, jogou na cara dele, ele virou a cara assim, nem quis saber da resposta dela, né? Assim fica meio difícil, né, cara? Fica realmente difícil ali. Aí o momento que o Haddad foi falar com o Rideu e disse que em nenhum momento ele desmereceu a participação do Rideu, apenas falou pro Rideu que ele não vê o Rideu se posicionando tanto no jogo, não que o Rideu não mereça estar ali dentro do programa. Aí depois foi a vez do Breno. Aí o Breno votou no Bruno, mas ele falou ali sobre a dona Geni, ele disse que ele veio de uma casa onde só vivia mulheres e tal, e que ele nunca desrespeitou uma mulher dentro do programa. Aí a dona Geni pensou, não, ele já vai votar em mim, né, já vai voltar pra cima de mim e tal. Mas ele não votou na dona Geni. Aí ele disse que esse voto não era relacionado a ele, mas era relacionado a uma pessoa lá que prega uma coisa, mas que não age do jeito que ela prega. E aí ele lembrou de uma dinâmica e tal, que essa pessoa já tinha falado e lá, que não se pode questionar a lágrima de uma outra pessoa que está chorando e tal. E aí ele votou no Bruno. Aí a Raquel perguntou assim pro Bruno, né, se você ficou surpreendido com isso? E aí o Bruno disse que ficou, sim, muito surpreendido e disse que ele, sim, não seria realmente capaz de questionar a lágrima de ninguém e que ele não seria capaz de fazer isso com o Breno, mas que ele fez isso, sim, com relação ao Fernando, porque ele sabia que o Fernando estava mentindo, sim, mas que ele não faria isso com o Breno, porque afinal os dois também tinham um certo acordo que o Breno poderia procurar e poderia falar com ele, que o Breno poderia levantar essas questões com ele. Então, que o Breno estava meio que desfazendo o acordo dos dois ali. Aí o Fernando entrou e disse, eu vou usar as palavras do Breno, vou complementar aqui e dizer que o Bruno não se coloca no lugar do outro, que o Bruno me imitou enquanto eu estava passando mal, que ele é um fariseu, ele é um ardiloso, que ele é um maldoso. E aí o Bruno disse que ele não se surpreende porque o cara que falou essas coisas é o mesmo cara que disse que ia usar a dor do outro para se dar bem no jogo. E aí depois disso aí, né, a votação seguiu e foi o Lucas de Albu o próximo a voltar. E aí ele votou por estratégia no Bruno. E aí o Bruno ficou meio sem entender o porquê, né, e tal, desse voto. E aí o Bruno meio que insultou o Lucas de Albu. E aí o Lucas de Albu falou umas coisas que ele não concorda com o jogo do Bruno. E aí o Lucas de Albu ficou chateado com isso e tal, e disse que ele não queria se meter nessa história, não queria realmente se meter no meio dessas confusões e tal, e que na briga que fosse para agir pelo certo, o Lucas de Albu não estava fazendo isso, que na verdade o Lucas de Albu não estava fazendo o correto ali e tal. E aí também disse que ele não compactua com o jeito do Bruno e chamou ele de incoerente. O Bruno não quis responder isso, só virou a cara mesmo, os dois já estavam putos da vida um com o outro. A surpresa para mim foi a Anaí,
Pensei que a Anaí fosse votar no Haddad, né? Porque ela sempre vive votando no Haddad. Mas não, a Anaí votou no Rambo. E aí ela justificou o voto dela no Rambo porque ele sempre tenta passar a ideia de que ele é perfeitinho e que ela tem desconfiança em pessoas que são muito perfeitas, que vivem falando de evolução, que vivem falando assim, que elas precisam melhorar e tal, mas essas pessoas nunca olham para si mesmas e tal. E aí o Rambo falou assim que ele se surpreendeu com o voto dela sim, mas tava tudo de boa para ele e tal, e que ele acolheu ela quando precisou, enfim, que ele ficou chateado em algum momento, surpreendido, mas já esperava que ela fosse votar nele. Aí, por último, foi a dona Geni, que votou no Breno. Aí disse que o Breno mexeu sim com o emocional dela e que o Breno entendeu tudo errado no domingo, que ela não chamou ele de agressor, que ela não chamou ele de abusador e que ele tem um tom de voz de agressividade na fala dele e tal, e que ele faz ela chorar quando ele fala alto com ela e tal, e que ele grita com ela e tal, enfim. Aí, na hora de responder, ele disse que estava tudo bem, que ele nunca gritou com ela e que ele sempre se sentiu encurralado por ela. Enfim, no fim aí das coisas, foi lá o poder do Fernando, que era justamente anular o voto de duas pessoas e essas duas pessoas tinham que votar de novo. E aí, ele escolheu anular o voto do Rideu. O Rideu votou no Lucas de Albu. E aí o Lucas de Albu ficou com 3 votos. E depois ele escolheu anular o voto da Geni. E aí a Geni precisou votar na Lisiane, né? A Geni poderia ter sido mais inteligente, né? Mas a Geni não quis ser inteligente. Votou na Lisiane. E aí o poder do Fernando não mudou absolutamente nada, né? A zona de risco continuou ali com o Bruno sendo mais votado, com 4 votos. Depois, o Guipa sendo mais votado entre os donos e o Fernando, o indicado dos donos. Então, a zona de risco final ficou entre eles ali. E aí o Bruno admitiu sim que ele se meteu sim jogo do Rideu e do Lucas quando os dois foram donos e que ele fez sim isso porque ele acha que ele sempre vai precisar se meter toda vez que ele vê que o jogo precisa disso, que o público queira ver essas pequenas mexidas no jogo, que toda vez que ele vê que ele precisar se posicionar, que ele vai mexer e tal, que ele vai se meter e que ele vai fazer. Ele falou isso aí, ele admitiu que de fato ele interferiu sim no jogo do menino, que ele interferiu lá na dinâmica que estava rolando entre o Lucas de Albu e o Rideu. E aí o Rideu e o Lucas de Albu hoje meio que se odeiam por causa do Bruno, né? Então o Bruno admitiu isso aí. E aí a Raquel falou que o Guipa, o Bruno e o Fernando vão se encontrar com ela na zona de risco aí. E um deles vai escapar da zona de risco amanhã na prova da virada. Aí depois o Guipa foi falar lá com o Bruno, desejou boa sorte pra ele e tal, disse que quer sim no top 3, quer que ele esteja no top 3 sim, porque afinal ele quer saber o que o público pensa dos dois e tal, mas não ia desejar boa sorte pro Fernando e tal, enfim. E aí o Fernando deu este sorriso aí meio coringando, né? Ele acha que ele vai se dar bem. Eu não sei assim o que pensar sobre o Fernando, né? Realmente não sei o que pensar. Mas assim, pelo histórico dele, eu acho que o Fernando não vai se dar bem. Sério mesmo. Sério, eu não tô mentindo não. Eu acho que o Fernando não vai se dar bem nessa prova da virada de amanhã. Eu só acho, tá? Posso estar errado, posso estar fazendo um julgamento precipitado, mas eu só acho que o Fernando não vai se dar bem. O histórico dele me diz assim que ele realmente não é bom de prova, então ele não tem como ele se dar tão bem assim. Posso me equivocar, mas eu acho que o histórico dele fala mais alto nessas horas. O Guipa também não tem lá um bom histórico, né? Então também não tem muito o que dizer sobre o Guipa. Já o Bruno, né, já escapou de zona de risco 2 vezes aí, então pode ser que o Bruno se dê bem amanhã.
Agora sim, o Bruno, se escapar da zona de risco, vai botar a Lisiane. Se o Gipe escapar, obviamente que ele vai colocar o Rambo, né? Mas vamos ver e vamos ter que acompanhar isso. E eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.